Como é que você tá hoje? Tá tudo bem? Como é que você tá? Aqui é Marcelo Palácio. E aqui é Marcelo Falcão. E nós somos Pode Eu Despertar. Tava com saudade de vocês, viu? 2026 estamos aí de volta. E para iniciar, fala aí. Hoje vai estar um negócio fantástico. Hoje a gente tá começando mais uma vez o Pode Despertar esse ano. Tá chegando o mês de fevereiro, acabou janeiro. Se você fez projeto, acabou. Tem até um conteúdinho para amanhã que tá saindo falando sobre isso. Olha aí, eu fiz o projeto começar dia 1º, não comecei, parou. A gente fez o projeto começar o Pode Despertar e agora vamos lançar para vocês, é fevereiro. Fevereiro vem com tudo o Pode Despertar e vem coisa nova, vem muita... Formato novo, convidados novos. E assim, tá fantástico. E hoje, assim, a gente tá com duas pessoas aqui maravilhosas. Mas primeiro eu vou passar pro Marcelão, falar um pouquinho. Tá com saudade do pessoal? Como é que tá? Salve! Agora Salve, sim. meus amigos do Pode Despertar. Agora sim. Tava com saudade, sentindo falta desse momento de compartilhar com vocês esse tempo, né? Pessoal que está acompanhando aqui a gente ao vivo na rede social, esse episódio vai na íntegra para o nosso canal do YouTube, canal Pode Despertar, na próxima semana, segunda-feira, já vai estar na íntegra. Então, se você não segue o Pode Despertar, já começa a seguir. Se você também que está aí nos assistindo, o episódio gravado e ainda não nos segue e ativa o sininho para toda vez que sair um conteúdo novo você ser notificado e não perder nada. Esse é o ano em que você pode mudar a tua vida. Se você não fizer nada, se você não colocar ação, vai chegar no fim do ano fazendo inventáriozinho, chorando. Puta merda, tô no mesmo lugar. Vai pra carta de sofrimento. Inventário tem que ser diário, velho. A recuperação é vivida todos os dias. A gente tem que se inventariar todos os dias. E se você nos acompanhar, você vai aprender como é que faz isso. Inclusive, hoje nós já vamos dar diversas dicas aqui para vocês. Porque, afinal de contas, Marcelo Palácio, estamos com quem? Hoje aqui tá forte. Estamos aqui com Cris e Márcio. E eu vou começar agora fazendo só o seguinte. Vou passar a imagem para eles. Imagem, Lucas. Se apresentem, por favor, e sejam bem-vindos. Márcio, que é gestor da comunidade terapêutica Viver Limpo. Vamos lá, Márcio Bezerra, se apresenta aí para nossa audiência. Fala quem é você, como é que trabalha, como é que chegou. Boa noite a todos, né? Agradecer primeiro aqui o convite, né, do Palácio e do Marcelo, né? Meu nome é Márcio Bezerra e hoje eu sou gestor da comunidade terapêutica Viver Limpo, né? Onde, assim, venho passando um pouco a minha experiência. Tá sendo muito bom para mim, assim, até porque eu sempre gostei de ajudar. Então, foi, assim, uma oportunidade, né, de eu estar ali vivendo com pessoas que realmente sofrem da dependência química, né, adictos, e podendo dar passar um pouco da minha experiência, né? Então, estamos aí. Obrigado, Márcio. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não sei qual horário que vocês vão estar assistindo, mas eu sou o Cris Rodrigues, eu sou educador social, né, de profissão. Também sou artista de rua, poeta marginal, sou adicto. Poeta marginal, hein? Poesia marginal. E sou adicto. Hoje eu também faço parte da comunidade terapêutica Viver Limpo, junto com o Márcio, que é meu padrinho, né, de Narcóticos Anônimos, e tô lá ajudando a casa, né, assumindo a monitoria de educação social com os meninos e construindo essa caminhada junto com o Márcio. Eu me sinto muito feliz de estar aqui. Obrigado, Palácio, Marcelo. Tamo junto. Né, pelo convite. E vamos, que tem muita coisa pra gente hoje estar, né, aprendendo e repassando a mensagem de recuperação, tá? E de luta pela vida, né? Porque é isso que a gente quer. A gente quer viver, né? E viver em abundância. E nada melhor do que viver sem usar droga. Deixa, aceitou alguém mais lá. Mas o pessoal tá entrando aí na live aí. Porque tu botou a live colado. Foi? Botou aquela que pode entrar todo mundo. Então entra todo mundo, participa, Vem, a gente tá gente, aqui quanto aberto, melhor, pode né? vir. É que nem Vem que a coração gente de tá mãe. aqui.
A gente está aqui para levar essa mensagem de recuperação, essa mensagem maravilhosa que a gente fala sempre. Aqui são 13 anos de recuperação, aqui são 26. Fala baixo, fala baixo. Olha só, Marcelão, 26 anos de recuperação. Tenho 13. Marcinho, 13 anos também. Cris. Eu venho de uma recaída, hoje estou com 111 dias. Legal. Legal. É muito que bom. legal. Eu vinha pensando sobre isso. É muito bom o Cris estar aqui há 111 dias, porque muitas vezes, Palácio, a gente convida ao Paraíba. Seja Fala, bem-vindo, Paraíba, é meu o Paraíba mais cearense que tem. E Candango também, que mora lá em Brasília. O que é que acontece? Muitas vezes a gente traz as pessoas aqui com 10 anos, com 7 anos, com 15 anos, com 20 anos, e fica muito distante para quem está chegando. Detalhe, eu passei 5 anos limpo e por negligência, por desobediência, eu perdi a minha tempo de 5 anos, né? E vamos contar essa história que vai valer de experiência para 5 anos limpo e é isso, vamos lá. Cara. Então, quando chega o Cris aqui com 111 dias limpo, gera uma proximidade com quem está nos assistindo, que às vezes está uma semana limpo, está um dia limpo. A gente fica muito distante. Às vezes, daquela pessoa que está querendo ficar limpo, o cara tem uma dificuldade de se enxergar. Porra, ele está 26 anos limpo, eu não estou nem um dia limpo, como é que eu vou conseguir? Então, Cris, isso é muito bom. Inclusive, no ambiente de recuperação, essa diversidade de tempo limpo, de como a gente tem aqui, essa diversidade de tempo limpo, de cultura, de orientação sexual, meu irmão, de time de futebol, do que é que seja. Quanto mais diverso um programa de recuperação, mais rico ele é. É por isso que a gente está no programa de recuperação, porque ele traz uma diversidade que nos acolhe, que me acolhe de uma maneira que eu não achei em nenhum outro lugar, né? Então, tipo, obrigado pelo convite. A gente já vem aí, o Márcio já vem há algum tempo em sobriedade, já vem vivendo essa história mesmo da recuperação há muito tempo, né? O Marcinho sempre muito envolvido nessa questão da recuperação. Deve ter um monte de afilhado, com certeza, né? E o Márcio viveu uma experiência há pouco tempo da questão dos jogos, né? Uma dificuldade relacionada a jogos, né? O Marcinho hoje, ele está à frente de uma clínica, né? De tratamento, uma comunidade terapêutica de tratamento, né? Cuidando de pessoas. É gestor, né? É gestor dessa comunidade, né? Conheço o trabalho dele, né? Assim, e é importante a gente falar sobre isso, porque são poucas pessoas que querem ajudar hoje em dia, principalmente quando você fala de dependente químico, né? É muito mais gente para atacar uma pedra na pessoa, para xingar, para falar que é vagabundo, para falar que não, né, que isso, que aquilo, do que apontar defeito, isso e aquilo, do que falar bem, falar de alguém que está cuidando, falar de alguém que está vendo, que está ajudando, alguém que está vendo o sofrimento de uma família. Eu sempre falo sobre família, que eu acho que o dependente químico, ele fica em uso, ele acaba não vendo o sofrimento do outro. Ele não consegue ter empatia. Eu acho que a primeira coisa que se perde numa recaída é a empatia. Eu penso muito nisso. E quando a gente perde a empatia, o que a gente faz? A gente acaba seguindo um caminho totalmente torto, né? É engraçado falar isso aí que você falou, porque as pessoas hoje estão muito acostumadas a falar de dopamina. A pessoa acha que a dependência química só mexe com a dopamina. Não, a dopamina é o nosso sistema de recompensa. Esse sistema de recompensa, o que a gente chama de sistema dopaminérgico, ele realmente fica mais ativado. E nem é porque aumenta tanta produção, não, que as pessoas ficam achando que é porque a cocaína e seus derivados inibem a recaptação da dopamina produzida, e aquela dopamina fica ali biodisponível porque ela não é recaptada. Então, o aumento de dopamina que existe no nosso cérebro é em razão da inibição da recaptação. As pessoas acreditam que é porque chega a aumentar até 400 vezes, sim, mas é porque a recaptação fica inibida. Aí o nosso sistema dopaminérgico, ele necessita de porrada muito alta para sentir alguma coisa. Mas não é porque aumenta a produção. Aumenta um pouco a produção, sim. Mas
sobretudo porque inibe a recaptação da dopamina. É meio que um produzida. acúmulo, não uma absorção, né? Aí fica acumulado. Né? Exatamente. Mas outra coisa, viu, Palácio, que tu sabe que eu sou muito doido para estudar. Altera toda a nossa química cerebral, não é só a dopamina, não. Você estava falando aí agora em empatia, que é a ocitocina, que é outro neurotransmissor. O dependente químico, a ocitocina dele, a produção de ocitocina praticamente zero. O cara esquece. É por isso que nos grupos tem o abraço. Sabe por que, que o abraço nos grupos é tão importante? Porque no abraço você Ativo. produz a ocitocina. O abraço, a partir de 12 segundos de abraço, a produção da ocitocina aumenta muito. O sentimento de pertencimento aumenta a produção da Mas ocitocina. o Pode Despertar tá conhecimento geral. Viu? Afeto, viu, filho? Tá conhecimento geral aqui. E as pessoas só estão preocupadas com... E a serotonina, Então, que baixa. E a endorfina, que é a atividade física, que o prazer, que olhar para coisa bonita ao ar livre. A Sai. gente hoje não olha mais pro passarinho cantando 5 horas da manhã, né? Puta merda, amanheceu o dia de novo, eu disse que ia pra casa meia-noite, ainda tô aqui, não é mais... Não fala disso não. Agora eu olho, acordo cedinho e vejo ali, pô, eu vou na varanda do meu apartamento. Caraca, que massa, mais um dia, meu Deus, obrigado por isso aqui que o senhor tá me ofertando por mais esse dia. E as pessoas estão muito presas à dopamina, acreditando que o nosso problema é só a dopamina. É não. A química cerebral fica toda desequilibrada. Então você tá me dizendo, Marcelão, daqui a pouco a gente vai chamar uma assim, mas é porque ficou fera esse negócio aqui. Você tá me dizendo então que a tal da espiritualidade que se fala o tempo todo, fulano de tal tá espiritualizado. É a ocitocina. Ele pode ser. Ele tá com a pode ocitocina alta. Pode ser. Pode ser. Miserável. Se tiver o pertencimento, a empatia. A gente pensa que empatia é se colocar no lugar do outro. Não é não, viu? Vamos lá para a leizinha básica da física. 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Ao mesmo tempo não dá para ocupar o mesmo espaço. Boa. Então não é se colocar no outro. É tentar imaginar como é que o outro reage àquela situação, que ele tem uma percepção da situação diferente da minha. É eu tentar imaginar como aquilo é para aquela pessoa que é uma pessoa diferente de mim. Legal. Muito bom. Eu sou um ser humano com minhas crenças. Ou também, né, entender ou tentar sentir o sentimento, a emoção. Perceber a emoção que aquilo perceber a gera na emoção, outra pessoa. Isso, como a outra pessoa vai se comportar emocionalmente Isso, diante de alguns isso, fatos, isso. né? Que ele jamais vai se comportar diante do mesmo fato igual a mim. Jamais. E agora, eu pegando ali. Conversaram hoje mais cedo sobre isso, né? É muito doido isso aí, né? Não? E a galera acha que empatia é se colocar no lugar do outro. É não, amigo. Ninguém consegue se colocar no lugar do outro. A gente tenta, cara. Imaginar. O Cris, com a criação que ele teve, com todas as crenças que ele teve, com o ecossistema em que ele foi criado e que ele chegou aqui a 111 dias limpo hoje. Como é que esse cara reage? O que é que ele tem de ferramenta para reagir a isso hoje? Eu não posso esperar que ele tenha a mesma reação que eu, que fui criado em outro lugar, que tem outra criação, que tem outros valores. Uma outra realidade. Valores são coisas individuais, bicho. O que é valor para mim pode não ser valor para você e tá tudo E certo. trazendo para nós das ciências humanas, dos direitos humanos, o nome disso é egoísmo social. É quando eu acho que a minha realidade vira uma régua pro mundo, né? Exatamente. E aí acaba a empatia, né? Nesse Acaba a momento. empatia. Porque, se eu fiz assim, é só tu fazer que também vai dar certo, tá ligado? Tipo, e Exatamente. traz também pra dentro do tratamento. Mas eu acho que agora eu fiquei preocupado. Vocês estão falando pra mim. Minha mulher hoje de manhã falou pra mim que tinha ido no médico, que tava com início de depressão e tal, e não sei o que tava desgostosa, isso aquilo. Eu falei, rapaz, isso não pode ser não, filho. A gente é pobre. Pobre não pode ter depressão, não. A gente tem que levantar, rapaz. Esqueça isso, né? Pois é. E eu tenho essa crença comigo. Não. Eu já tive mal É pra tipo o dedéu. pobre tomando essa lactose, né? Aí eu falo assim, não, peraí, irmão, a gente é Difícil. pobre, a gente não pode ter alergia, a gente não pode ter aquilo, a Como gente é pode que ter a pessoa qualquer vai tomar coisa, essa né? lactose, né? É, Pobre, pelo amor de não Deus. dá, não dá Pode porque ter eu... qualquer coisa. pode E ter tem que qualquer cuidar. E tem que cuidar. Márcio, como eu tava, né, chegou toda essa ciência aqui colocada à mesa, mas assim, voltando para essa pergunta, assim, como foi você viver
tantos anos, né, de recuperação e de repente você se vê com a tua doença totalmente estacionada em uma nova compulsão ou uma antiga compulsão. Queria que você falasse até sobre isso, para mandar essa mensagem, porque assim, é importante que às vezes a pessoa fala: "Ah, eu tô limpo há tanto tempo, eu tô sem usar droga há tanto tempo", e mal sabe ela que essa recuperação ela é só por hoje. Ela nunca vai deixar de ser só por hoje. Antes do Marcinho responder, deixa eu só completar uma coisa aqui. Diga lá. Eu fiz até um vídeo sobre isso. Eu falei, se você acha que recuperação, as pessoas pensam, as pessoas têm uma ideia drogocêntrica, que o problema do dependente é a droga. Não é. Não. O dependente busca a droga como solução para o problema dele, para uma dor emocional, um vazio que ele sente. Por isso nós somos Fala, diferentes pescado. das outras pessoas. As outras pessoas usam. Tem pessoas que passam por um momento de mais uso e ainda assim não desenvolvem dependência química. Sim. Era novo, tava numa farra, numa pegada, numa vibe muito doida de fazer umas ondas e tal. E depois casou, ficou mais velho e voltou tudo ao normal. Pode tomar lá uma cerveja, pode fumar pode dar um tiro. A gente pensa que não, a gente acredita que só existe bebedor social. Existe nego que dá um tiro social. Existe Sim. nego que Eu fuma tenho um um amigo social, que faz entendeu? isso. Mas agora nós Eu não sentimos... posso, não. Nós sentimos um vazio, nós sentimos uma autoaversão e nós vamos usar para preencher isso. E aí eu vi um dia desse o cara falando a coisa mais fantástica que eu vi sobre recuperação. Eu saía para usar porque eu não gostava de mim, quando eu voltava eu estava gostando menos ainda, compadre. Forte. Porque aí eu volto com o que eu fui e ainda com a deprê, por mais daquela farra. E ainda acumulo toda a Aí o energia que é que eu tenho que negativa fazer? O que é que eu tenho que fazer? Usar mais. Para passar a dor, que a dor aumenta. E é um ciclo, um espiral que não tem fim, meu irmão. E aí isso aí vai para o jogo. Por quê? Porque tirou a droga. Mas ficou o adicto com vazio emocional, espiritual que ele sente. A nossa literatura diz. Só existe uma coisa capaz de preencher isso. Poder superior. Por isso que a gente costuma dizer, fulano está espiritualizado. Marcinho, tá com você para falar sobre dependência ao jogo, que é um assunto muito Forte. importante. Inclusive, Marcinho, a escolha sua e do Cris foi justamente porque você, além da dependência química, tem essa identidade com o jogo. E o Cris, pelo fato do artista de rua, que a gente vai chegar lá, que é muito massa. Aí é um artista, viu? É muito massa também, porque ele tem muito contato com a rua. O fato dele ser artista de rua, ele tem muitas experiências de rua para trocar aqui com a gente. Sejam. Voltando agora, rapidamente, de passando aqui o início, é uma honra muito grande tê-los no nosso primeiro episódio de 2026. Está com você, Márcio Bezerra, a palavra. Eu, assim, para mim, né, o Marcelo foi bem claro aí quando ele disse que a adicção é muito mais do que o uso de substância, né? A questão do jogo, ela vem comigo também desde a minha infância. Meu pai gostava de jogar com os amigos, né? E eu, desde os meus... Acho que eu levei a minha última vez do meu pai 14 anos por conta de jogo. Ele me chamou, eu estava na mesa de jogo, e eu não fui, ele, né, me deu uma pisa. Então, essa compulsão minha também já é bem da infância, né? Como a adicção, eu também venho aprendendo, né? Que não é só o uso de droga, vem já comigo antes das drogas, né? Então, foi um momento bem difícil na minha recuperação, essa compulsão pro jogo que eu já venho, né? E nesse meu processo de 13 anos limpo, eu tive 3 recaídas no jogo, né? Eu tive com 1 ano limpo, eu tive com 8 anos limpo e tive com 11 anos limpo, né? E essa com 11 anos foi bem difícil, sabe? Porque eu tive que me internar limpo, né? E uma sensação, e ela foi pior do que o uso de substância, porque eu tinha muitos pensamentos de suicídio, com a questão das perdas, né? Com a questão das dívidas, me afundando, né? E toda a vida, quando eu perdi, eu ficava procurando como é que eu vou me matar. Como é que eu vou fazer para fugir dessa situação, dessas dívidas? Não conseguia encarar. É muito difícil de você... Porque tem poucas pessoas, até porque eu frequento num grupo de multiajuda, e que tem poucas pessoas que têm essa dificuldade com jogo. Então, eu não tinha coragem de partilhar
essa minha compulsão pelo jogo. Né? Tava num grupo ali, não conseguia botar a doença para fora. Então, até que chegou um dia que eu pedi ajuda de fazer uma internação. E o processo foi muito assim, mais doloroso do que quando eu me internei por substância. E assim, e a saída foi pior ainda. Eu saí bem depressivo, sabe? Eu precisei tomar medicação, enquanto uso, quando eu me internei por substância, eu não tive essa necessidade. Até porque eu me fortaleci muito, né, nesses grupos de autoajuda, com pessoas mais experientes, sabe? Eu fui bem obediente. Eu realmente passei a ter uma nova maneira de viver, né? E quando o jogo, não. E assim, eu confesso que é uma dor, assim, bem forte, sabe? Hoje em dia tem muitas pessoas, sabe? Num auto-engano, sabe? Achando que não é doença, mas é a compulsão, ela é muito forte. A obsessão, eu não consegui, porque assim, nos meus primeiras recaídas, primeiras vezes, eu tinha que ir pro centro para jogar. E hoje em dia não. O jogo tá no celular, tá na minha casa, tá na minha mão. Pior. É Verdade. um equipamento que eu uso para outras, né, uma ferramenta que eu uso para diariamente, né, para falar com pessoas. Então foi muito, eu não consegui parar sozinho. Eu tive que passar por esse processo. Eu passei 3 meses internado, né? Então, assim, realmente eu vi que foi um período da minha recuperação que eu sofri muito, porque assim, é uma recaída comportamental, né? O questão do espiritual, né? A questão do financeiro, essa dor de você não conseguir olhar na cara do outro, sabe? Voltei novamente pro grupo, né? Agora, sorte que aqui, agora em Fortaleza, tem 3 grupos, né? Então, eu fui para a inauguração de um grupo, que é o JA, né? Que se encontram no centro, né? E tem na Praia de Iracema, 2 vezes também na semana. E foi onde eu consegui realmente parar essa compulsão. Então, assim, eu sou muito grato, assim, a essas irmandades que vêm aí ajudando pessoas, né? Nessa troca de experiência, né? E como o Palácio falou também, de ter empatia. Como eu consigo ter empatia quando as pessoas partilham essa questão da perda, da dor. Como eu consigo, assim, me colocar no lugar do outro, de sentir essa dor, né? Então, são pessoas, apesar de eu frequentar outros grupos de ajuda por causa de substância, mas a diferença, por causa, mesmo assim, a pessoa vivenciando os 12 passos, mas tem uma grande diferença de pessoas que vivem um processo, né, da questão do jogo, para quem vive do uso de substância. E essa é a identificação que nos fortalece, sabe? Você tá ali junto, você ajudar pessoas, e é uma coisa que enriquece e que muito me fortaleceu essa questão de levar mensagem, sabe? Hoje em dia eu vejo realmente pessoas entrando nisso de jogo, achando que não vai fazer muito mal na sua vida, cara. Mas, assim, o que eu já vejo de pessoas morrerem, de pessoas, assim, pedir de agiota, está sendo ameaçado, porque realmente o financeiro, ele assim acaba, você pode ter o que for. Acaba em questão de dias, de meses, porque a tendência é cada vez você ficar mais compulsivo, mais obsessivo. Eu, assim, foi pior do que a droga, porque eu já comecei botando falta no trabalho, botando atestado para jogar, passando a noite todinha virada, eu não tinha mais vida social. Eu deixava, a minha mãe me chamava, eu estava morando só, e a minha mãe já começou a notar os meus comportamentos, ela pensava até que eu tinha recaído nas drogas, porque eu deixei já de andar lá em casa. Eu ia para as reuniões, eu não ficava a reunião toda, eu queria voltar para voltar. Tinha um dia que eu não ia para a reunião, inventava algum pretexto, porque eu se via num grupo, já inventava alguma coisa para mim não ir. Então a minha compulsão foi muito forte. Era todo dia acontecia isso, eu ficava até 3, 4 horas da manhã quando eu não virava. Ia para trabalhar virado por questão do jogo. Então, assim, foi bem pesado mesmo, sabe? É uma das coisas que eu agradeço muito o meu poder superior por ter saído, sabe, dessa, porque. E assim, como a gente sabe que a adicção não tem cura, tem recuperação. E sempre está buscando meios e maneiras de se manter distante, né, de jogo, porque não é fácil. Legal, E Marcinho. e só um adendo na fala do padrinho do Márcio, porque, tipo, ele falou assim, e eu faço de tudo pra me manter distante, né? Mas como é que ele se mantém distante se a gente abre um aplicativo hoje tem propaganda de jogo, né, velho? Então, tipo, é muito difícil para uma pessoa que tem essa compulsão por jogo, dessa a dependência por É jogar. demais. E hoje a facilidade de você
entrar pra jogar. Como ele disse, ele tinha que ir até o centro. Hoje não precisa mais, Tinha que ir né? pro bingo, né? Pros É. velhos bingos do centro ali, E né? assim, mas a minha questão também, assim, de hoje ter é a questão da dor. É do mesmo a questão até hoje, né? Eu com 13 anos limpo de substância, eu tenho muito essa questão de me lembrar do meu fundo de poço, das minhas perdas, sabe? Isso muito me ajuda de eu ver ali. E até essa questão de tentar cometer suicídio, né? Então, isso assim, foi muito pesado para mim, né? Então, assim, uma coisa que eu vejo ali, não nem vem assim, no momento. Olha, eu tenho um amigo que ele falou uma vez que assim, que eu passei 8 anos sem jogo e de recair. E ele disse, Márcio, você não pode só passar tempo, você está passando. Você tem que fazer os passos relacionados ao jogo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Então, você está me dizendo aqui, em outras palavras, fazendo uma analogia à nossa recuperação às drogas, que você, apesar de 8 anos sem jogar, você tinha reservas com o jogo ainda. Sim, sim. Né? E até porque, assim, porque não é coisa assim que é do mesmo jeito da droga, a gente fala muito, hoje em dia eu não tenho mais aquele desejo. Mas certas situações tem a lembrança. Né? E se eu me colocar, então assim, eu tenho que fazer os evites até hoje, né? Tenho realmente de estar sempre fazer algum trabalho que vai me trazer assim, essa questão de eu não esquecer, né, das coisas que eu perdi, O que é que o jogo faz o na que é que sua o jogo vida, né? fez na minha vida, né? Eu não posso, porque realmente é uma compulsão que eu tô ali naquele jogo, quando eu ia pro centro, eu passava 3 dias no centro. Eu ficava na Praça do Ferreira, que é ali perto. Eu esperava, fechava 6 horas. Eu esperava dar 10 horas para começar de novo e voltava de novo. Comprava tudo que eu podia. pra Era aquele da vender. Rua São Paulo, era? Ou era aquele É, da praça perto da polícia ali? da São Paulo. Então, assim, eu ficava ali, né? Eu já joguei ali. Uns 3 dias, Já né? joguei. E assim, Andava mais no banheiro do que de frente pra e o pior de pra mesa tudo, de viu? jogo. Era no banheiro distante. Ah, tá. Que E o agora- pior de tudo é que nas minhas primeiras assim, recaídas depois de eu limpo no jogo, eu ainda não estava assim, me recuperando financeiramente. Mas essa última agora, como eu já estava mais estabilizado financeiramente, então a minha perda foi bem grande, né? Eu vendi carro, acabei tudo, todos os meus cartões. Então, assim, financeiramente, assim, eu falei financeiramente. Então, assim, me pesou muito. E, assim, para me aceitar, né? Essas coisas, passei muitos dias indo para grupo, para me ter essa aceitação. Aconteceu, é fato, sabe? De eu erguer a minha cabeça novamente, como eu falei antes, né? Foi difícil de eu erguer, olhar na cara dos outros, porque eu tinha aquela sensação de vergonha, medo, culpa, tá? Muitas pessoas me olhar, me julgar, principalmente minha família, tanto que até hoje eu não consegui voltar a morar com a minha família, né? Eu passei a morar com uma companheira e até eu estar onde eu estou hoje, né, na comunidade Viver Limpo, né? E lá eu foi assim muito bom para mim, sabe? Essa questão de estar com essa companhia, tive uma experiência de viver numa casa de apoio, né? Então, assim, eu já peguei um pouco de experiência e sempre como eu gostei, assim, de ajudar, isso apareceu, assim, na minha vida, né? Esse momento de eu ser gestor né? nessa missão, porque para mim eu não tinha nenhuma pretensão, né, de estar onde eu estou, mas aconteceu, eu enchi, assim, meu coração quando eu cheguei no lugar, né? Não é fácil, não é fácil, não você mesmo. não tem vida, você não tem vida, até porque eu moro onde eu sou gestor, né? Então, assim, eu vivo aquilo diariamente. Mas, assim, para mim é muito gratificante. Na hora do descanso. Márcio! Cara, é chato. Marcinho, e assim, uma das coisas que veio na minha cabeça agora você falando sobre isso, porque eu, por exemplo, eu não tenho uma dificuldade com o jogo, eu até nem gosto muito de jogar. Eu tenho um joguinho aqui que é uns bonequinhos atirando assim mas não é nada de apostado, mas já tive dificuldade com poker. Lá atrás torrei Sim. cartão, fiz um monte de problemas. E eu sei às vezes que eu tenho uma dificuldade que às vezes é ver vídeo de desgraça. Já pensou? Eu tenho dificuldade com isso. Se eu começar a ver à noite, quando eu me deito, eu passo 1 hora, 1 hora e meia, nem percebo, vendo vídeo de desgraça. Nego caindo de moto, sendo preso, nego tomando tiro, Nossa, que faca, essas desgraça. coisas. Adoro ver essas coisas. Tem alguma ligação, mas eu não consigo, eu não faço mais isso, né? Mas quando você diz assim sobre esse processo da recaída, né?
que é o jogo, porque assim, muitas das pessoas, elas pensam que o dependente químico ele recai na droga, né? Isso é algo que é comum as pessoas Quando ele falarem sobre isso. usa, né? Quando ele usa a droga, porque as pessoas ligam a dependência química, a adicção, à droga. E no fundo, a gente que é dependente químico, a gente vive isso todos os dias, principalmente quem vive na clínica, sabe que são vários tipos de dependência, comportamentos que nos levam a cometer verdadeiros absurdos. Absurdo. Né? Absurdo. Falação bem rápido. Uma vez eu fiquei impressionado que eu vi um cara que se diz doutor em dependência química dizendo que não tinha nada a ver com comportamento. Meu irmão, em que mundo esse cara vive? De qual planeta esse cara Não, é? aí tem gente que a gente acabou de escutar aqui um cara falando que não era dependência química, era um espírito ruim encostado na pessoa. Quer dizer, tem várias pessoas que vão ter várias Nossa, coisas já que ouvi vão, muito isso. né? E assim, e a gente sabe que não é isso, né? E a minha pergunta a mais para você em cima disso, né, seria o quê? Só voltando um pouquinho, a gente teve aqui no ano passado o paizinho que veio aqui, e ele falou sobre uns birimbelos, eu vivo brincando com ele, que ele estava limpo há Comprar uns 7 meses. berimbelo. Que ele estava limpo há 7 meses, porque fazia 7 meses que ele conseguia ir no shopping e não comprar os birimbelos. E realmente, quando a gente foca em algo, dependente, que parece que ele tem TDAH eterno, foca em algo ali, vai, a cabeça vai, quando vê, não consegue quase não voltar mais. É uma obsessão, irmão. Foi dessa forma que aconteceu com você em relação ao jogo? Você se viu nessa situação de não conseguir mais fazer mais nada da vida? E como é esse sofrimento estando sem uso de droga? Porque usando droga é uma coisa, sem uso de droga é outra. Inclusive, você falou um pouco do isolamento, que estava numa condição de isolamento social. Responde isso que o Palácio te disse, passeando também pelo isolamento social. Na verdade, para mim a sensação era a mesma assim de uso, né? Eu muitas vezes, quando eu ia para o centro, eu passei meses sem conseguir andar no centro. Porque a sensação, a dor de barriga, aquela sensação quando você vai usar, era a mesma que dava de usar a substância. Eu não podia, eu passei meses, anos sem poder andar no centro. E assim, foi bem difícil, assim, a questão do isolamento, exatamente porque como eu estava dentro da minha casa, eu não queria ver ninguém, não queria parar. A minha compulsão era muito forte. Eu não queria sair de casa, era final de semana, era todo, ninguém me via mais. Então, assim, eu acabei de deixar de ter vida social, de frequentar os grupos, de estar com pessoas, de sair de casa. A minha vida virou o jogo. A minha compulsão. E assim, eu tive essa sensação de recaída. Mesmo não sendo da droga, mas eu senti essa sensação. Lógico, é uma recaída. Assim, pra mim, e assim, foi muito forte. É tanto assim, de eu chegar num ponto de pedir para me internar. Tem um amigo meu que vocês conhecem, que ele me chamou para me receber meu chaveiro de 11 anos limpo. Ele disse, não, mas aonde nós vamos não tem nada a ver com a questão do jogo. Mas eu digo, cara, não tenho nada para falar de bom na minha vida no momento. Minha vida tá uma bosta, né? E mesmo assim ele me convenceu e fui. E é como eu disse, sabe? No dia eu me lembro bem desse que eu tava com 11 anos limpo, né? Como eu falei, eu já abracei muitas pessoas aqui e hoje eu tô precisando de abraço, né? Então eu me senti acolhido, né? Eu me senti ali amparado. Mas assim, é muito difícil. Assim, hoje em dia, quando eu vejo pessoas falar, eu não critico quando tem obsessão por alguma coisa, sabe? Eu não procuro entender as pessoas, eu procuro respeitar, aceitar as pessoas, sabe? Legal. Porque não adianta, então a gente sabe, todo mundo, eu fui pro jogo, tem pessoa que é pro sexo, tem pessoas que vai pra comida, né? Então, assim, cada um com a sua compulsão. E é difícil, assim, procurar uma pessoa que você entende. Então, quando você chega, quando eu falei esse grupo de jogar, que é pessoas, né, jogadores anônimos, quando você chega num local que tem aquelas pessoas com as mesmas dificuldades que a sua, que você possa partilhar abertamente, sem medo de represália, sem medo das críticas, pessoas que entendem aquela sua compulsão, sabe, que sente a mesma sensação, você se sente muito acolhido, fortalecido, sabe? E quando se junta realmente para procurar se recuperar, é maravilhoso. Assim, é uma força, sabe? Que você encontra pessoas, como a gente costuma falar, estou sozinho, seus né? iguais, né? Tô sozinho, Não estamos tô ali, estamos sozinho, juntos, né? O sentimento de não estar Mas, sozinho. assim, me levou completamente pro isolamento, sabe? É horrível. E acrescentando nessa fala do Márcio,
que é muito distante, às vezes, para as pessoas que não são adictas, é a realidade de adicção no jogo, né? A gente sabe que existe, a gente vê falar disso, mas a gente não tem noção de quanto pode destruir, assim como o crack, como a cocaína, como a adicção nas substâncias, destroem as vidas, as famílias. A realidade do jogo é equiparável, assim. O Márcio falando, a minha vida Os tá uma, danos, né? a minha vida tá uma merda. O cara com 11 anos limpo, mas a vida é uma merda. Tipo, então, há que trazer para esse entendimento que as adicções, as dependências, todas elas podem levar a extremos de destruição, sabe? Sem colocar na balança uma com a outra, assim, né? Que tudo é muito prejudicial. E assim, e hoje, assim, eu tenho uma irmã, assim, que ela não falou abertamente, sabe? Mas eu tenho quase toda certeza que é de jogo, que a gente já pagou a dívida dela. Ela não fala, sabe? Meu irmão, pouco tempo ligou pra mim, dizendo que ela tá ligando direto pro meu pai, que não tem, assim, esse dinheiro pra ajudar ela, sabe? E muitas vezes eu até discuto com ela, porque leva pra minha mãe, que tem 80 anos, que não tem dinheiro pra pagar a dívida dela. Até falei, tá jogando, o que tá fazendo na tua vida? Porque tu sabe o que eu passei, tu sabe que eu me internei. Então, por essa questão de jogo, peça ajuda, sabe? Procure ajuda, sabe? Porque uma das coisas que eu aprendi, sozinho eu não consigo, mas juntos somos mais fortes. Então, eu preciso do apoio. Eu queria. Vai, Luquinha, cameraman. Eu tava lendo aqui. Que tava. Eu coloquei aqui no nosso projeto aqui que a gente tem no Pode Despertar. E ele fala assim, ó. Aqui a gente fala quase o que ninguém tem coragem de falar. Sem romantizar, sem julgamento, com verdade. Meu grande amigo Cris. Cris já é de Milidux aí também. Poeta de rua. Poeta de rua. Artista de rua, poeta marginal. Artista de rua, poeta marginal. Marginal. Eu queria que você me contasse um pouco o que é esse marginal e o que é ser um poeta de rua. Fala um pouco sobre você, Cris. O que é essa história Oi, tão bonita que gente. você O tem. Cris que é educador social de formação. Aí. Oi, gente, Lucas. obrigado pelo. Oi? Obrigado pelo convite, né? Eu e Márcio, a gente tá muito grato de estar aqui partilhando mesmo, dividindo com vocês as nossas experiências. Eu sou o Cris Rodrigues, eu sou adicto, tenho 34 anos, sou um homem negro, sou um homem gay, periférico, né? Sou educador social há Gostei 10 da anos. autodescrição. Sou educador social há 10 anos, com muito orgulho, viu? Sou bicha preta, favelada com Não, muito e não é nem isso. Por fazer a descrição, porque você já pensou nas pessoas que podem ter uma deficiência Sim. visual quando faz a autodescrição. A Por gente, isso que eu a achei gente da massa. educação social, da ciência humana, a gente já entende que nesses espaços é preciso ter acessibilidade também. Então, eu sempre faço, quando vou me apresentar, até quando eu estava vivendo a arte como uma maneira de sobrevivência, de ganhar grana, de fazer shows, performances, eu sempre começava minhas poesias nos palcos me fazendo descrição, né, física pra galera que tem questões de visuais mesmo, né? É. E sou filho da Francisca, beijo mãe, irmão da Cristiane, tio da Larissa e tio avô da Pérola. Amo vocês, muito obrigado por não desistir de mim. E Uma simpatia tremenda. Ele sempre foi. trabalho há 10 anos como educador social, né, nas periferias, sou produtor de bares de reggae de periferia também, né, então aí tô há 4 ou 5 anos como presidente do Jangu Roots, que é um projeto de periferia feito por juventudes negras lá do Janguru Sul, que fica ali no Cuca do Janguru Sul. Sigam o Jangu Roots também, tá? Importantíssimo. E tô aí trabalhando hoje, né? Venho agora de uma jornada na prefeitura como educador social, né? Hoje estou aqui, estou descansando, né? Saí aí para dar uma descansada, voltar pro tratamento, tô vindo de uma recaída, né? E tudo. A gente vai chegar lá. E sou artista de rua, né? Minha arte, ela se referencia às expressões periféricas e populares, né? Nós, artistas de rua, incluindo MCs, improvisos, palhaços de rua, malabares, toda a expressão cultural que atua nos becos, vielas, calçadas, esquinas, sinais, praças, são artes de rua.
E aí eu sou poeta marginal, né? Aí o pessoal, improvisa aí pra mim. Eu não posso improvisar, porque eu não consigo improvisar, não consigo criar na hora. A filha do Brendo improvisa, a Lolo, ela sabe improvisar, não, a menina é MC. E aí eu pego um tema, eu estudo sobre esse tema, eu crio a poesia, decoro e recito, né? Já fui campeão, fui eleito 2 vezes melhor poeta do Ceará no campeonato de poesia falada do Serasa, que tem codinome, como codinome, os slams, né? Já venci praticamente todos os slams da cidade de Fortaleza. Já fiquei em 4º lugar no Slam Brasil, né? Que é o campeonato de poesia falada do Brasil. Em 2023 fui eleito 3º melhor poeta das periferias do Brasil lá no Complexo do Alemão, né? E a poesia marginal, ela traz esse nome, ela carrega esse nome por conta da marginalidade a quais as nossas vidas, pobres, pretas, LGBTs, femininas, são expostas no sistema que a gente vive. Então a poesia marginal, ela fala exclusivamente da luta, da garantia de direito, da justiça, né, das violências a quais esses corpos e corpas são expostos, né, dentro das periferias, nos ambientes, né, em todos esses locais. Tipo Então, relacionado às minorias. sim, sim, principalmente poesia marginal, ela fala das minorias, né? Ela Faz fala uma pra gente aí. ela fala dos descasos. Eu vou Cria, começar, não posso criar, não tem como, mas eu tenho 43 poesias decoradas na Quero cabeça. uma que você fale agora pra gente aqui. Pronto. Sou bicha preta, favelada, herdeira da periferia. E através da arte mato leões e leões no dia a dia com esta tal de poesia. Pois quem diria, né? Que a bicha, estigmatizada por essa sociedade carniceira, vil e fria, faria sua poesia e jamais traficaria, roubaria, até mesmo uma vida tiraria. Somente arte e cultura, pois a literatura te tira do tiro da viatura. Eu vou caminhando, livre, leve, solto, comprando um fiado, pedindo um troco, orando a Deus, meu Oxalá, todos os guias de luz para confortar, fortalecer o coração, a caminhada, a fé, a religião, respeitosamente de cada um. Senhor meu Deus, orai as minhas preces, travai as pistolas que cospe bala em mais um. Nós tá cansada de chorar pelo que dá pra evitar. Me diga quantos e quantas vão falecer, suicidar, morrer assassinado para que nós possamos finalmente acordar. Onde isso vai parar? Se eu nasci com dom, eu sei, eu vou continuar. Eu cheguei na cena, humildemente fiz um poema pro seu coração escutar. O preconceito não te leva a nada, não seja mais um babaca de mente fechada, porque o ódio mata, mas o amor sara. E aí, minha gente? De qual lado vocês vão ficar? Poesia viva. Valeu! Muito bom, muito bom, muito bom, Cris. muito bom. Vou postar. Fantástico, fantástico. Você não tem como não postar, né? Você não tem como não subir, né? Muito Poesia bom. maravilhosa. Cara, pode despertar. Olha aí. Tá em o que alto é nível, pode tá em alto nível. despertar. Gente, isso faz parte da minha vida, assim, né? A poesia, ela passou pelos piores momentos da minha vida, desde 2016, 2015, quando houve a chacina do Curió, né? Que a gente passou por aquele trauma. Logo em seguida eu entrei pro movimento político e aí conheci a poesia, perdi 2 amigos na chacina, né? E e tá de tudo. volta no Curió, hein? Aqui é Curió. Não é, menino? Meu filho, não tem esse sítio ali da quina aqui? Sei onde é. Era da minha família. Que legal. A gente vendeu pro dono do Ponto da Moda. Palácio já teve com algumas mães da chacina do Da Curió chacina aqui, aqui, já teve. nesse A podcast. tia Edna, aqui. Tia Catarina, A gente tem um maravilhosa. episódio gravado no podcast que foi feito do CurióCast, né? Que é daqui do Curió, que elas vieram aqui. Chorei Amigo, junto, me obrigado, emocionei. velho. Elas são foi maravilhosas. maravilhosas. São, maravilhosas. são mães que eram donas de casas, recatadas, pacatas, lá, e elas viraram, por causa da morte dos filhos, guerreiras da rua, guerreiras da população, das minorias, sabe? Já viajei o Brasil todo com elas, em fóruns, Não, elas assim. sabe? E outra,
Eu fui inventar de fazer uma pergunta quando elas estavam aqui, se elas já tinham vivido o perdão. Aí eu não sei para que eu fui fazer isso, porque eu já estou com os olhos cheios de lágrimas com a resposta que ela deu. Não tenho como perdoar alguém que tirou meu filho. Foi isso que ela disse para mim. Cruel, cruel. Ah! Aí, vambora. Eu conheci o Cris, inclusive, dentro de um ônibus, né? Foi. Citando poesia, né? Foi, não Não foi? uso, né? Já o meio de conseguir dinheiro, né? Pra Foi. usar mais. Foi, eu né? fiquei, quando passou de 2016, eu tava em uso, né? Eu fiz todo esse processo Como é que a da droga entrou? É isso que eu Como é que a queria droga entrou na perguntar. tua vida, É o que Cris? eu ia fazer, Cris. Como Foi é? a Depois rua, tu chega foi- no ônibus do Maci, que isso aí já foi no final. Foi. Como Já tava foi no bar- poeta de rua e tal, homossexual e as minorias e tudo, e como é que a droga entrou no A, meio disso a tudo? droga, ela entrou na minha vida na escola, né? Eu fui uma criança muito perseguida na escola, eu passava muito bullying na escola, né? Muito bullying, muita perseguição. Eu não era uma pessoa, uma criança popular, uma criança que se encaixava nos grupos, eu era totalmente solitário. Eu tinha em casa uma família maravilhosa, uma mãe, um padrasto que assumiu a responsabilidade de pai com a minha mãe, um cara que já Deus já levou, o Chico. E mais assim, na escola era outra realidade. E na década de 90 para 2000, esse debate sobre homossexualidade, né? Sobre questões de orientação sexual era um tabu, era um bicho de sete cabeças. Então, assim, tudo que eu ouvia falar era que ser gay era horrível, era pecado, ia pro inferno. E eu morria de medo de chegar pra minha mãe e dizer que eu tava apanhando na escola porque eu era um menino afeminado, que me chamava de gay, de viado. Eu não queria nem que a minha mãe sonhasse que isso acontecia, porque podia despertar nela essa dúvida, né? Sendo que ela já sabia, lógico, é minha mãe, né? Então, na escola, diante de toda essa perseguição, de todo esse pesadelo, de toda essa dor, porque é a dor, né? Eu optei por usar para me encaixar em algum grupo. Eu conheci a galera do rock, pá, uma galera que pulava o muro, gaseava a aula pra fumar um na passarela, pra tomar um vinho, São Brás, fumar um cigarro. E essa galera mais punk, roqueira, mais diferenciada, mais queer, né, mais estranha, fora do padrão, do binário, sabe? Me acolheu. De primeira, eu achei estranho aquilo. E vamos gasear. A primeira vez que eu casei foi com eles, aula, e foi a primeira vez que eu bebi vinho, que eu tomei um porre, fiquei muito mal. Quase cheguei em casa, vou meter horrores. E fumei maconha, e fumei cigarro. Mas algo naquele momento mudou em mim, sabe? O medo passou, sabe? Tipo, eu me senti pertencente a um grupo. Eu sabia que tinha algo de diferente. E quando eu voltei para ir à escola no outro dia, eu comecei a ser mais atrevido. Eu comecei, sabe? Eu comecei a tomar conta do jeito que eu vestia, do meu cabelo, comecei a mudar esteticamente, né? E tudo. E isso foi gerando meio que uma aceitação do resto da galera da escola. Como se tivesse encontrado a solução. É, tipo, eu não era Droga mais é isso. invisível, sabe? Mas aquilo tudo ali era porque a droga tava mudando algo em mim. Eu costumo dizer que existe um Cris antes das drogas, um Cris depois das drogas. Ah. O Cris antes da droga foi o que minha mãe criou, a dona Netinha, que não vai brigar com ninguém, que não vai bater em ninguém, que se alguém bater em você, você vai falar com o responsável, que você vai tal, sabe? E o Cris depois da droga, atrevido, que não pede licença, ele ocupa o espaço, que, sabe, autônomo, pá. Só que isso tudo teve um preço muito caro, né? Porque a maioria da galera que eu comecei a usar droga, a galera viveu a vida, continuou, né? E eu tive a minha vida controlada pela droga depois, né? Eu descobri através desse uso, primeiro uso, pra aliviar. Porque depois, quando eu usei, eu senti que tinha aliviado, né? Um dos maiores sentimentos é que aquela dor tinha passado. Liga? Eu não tinha mais medo. Eu não queria mais ter medo, sabe? E só quando eu tava usando, e só se eu estivesse no meio de um ambiente, de uma galera que fazia aquele tipo de ritual, de uso, é que eu não conseguia ter mais medo. Que eu me sentia, sabe, potente. Fora dali, eu me sentia impotente.
E aí, assim, começo do namoro com as drogas, né? Tudo é muito lindo e tudo. Então, tinha muitas casas de praia, eu era adolescente e tudo. Muitas curtições. Não vou dizer que tudo foi ruim, porque não foi. Teve muita coisa boa, assim, tipo, muita coisa massa de viver, No início, sabe? Viajei, né? Não, é do início que eu tô falando, né? O final é. Assim, dos 16 anos pra lá, foi O só final é difícil. barraco E e. também clínica. legal, né? Vendo aí a fala do Chris, né? Porque a questão que a gente fala muito é a questão da identificação. Até assim que a gente tem alguns grupos específicos, né? LGBT, quando tem. Que a minha história também, assim, vem um pouco na questão do homossexualismo, né? E comigo foi dentro de casa, né? Meu pai. Então eu comecei a beber com 12 anos de idade. Até para me criar máscara, né? Para me conseguir namorar com a mulher. Porque o meu pai vivia me ameaçando, né? As pessoas também tinham o meu estrangeito, né? Então as pessoas vinham Sim. falando, e o meu pai sempre, ó, se eu souber que você for, eu lhe mato, tal, tal. Então, até meus 18 anos. dizia isso, era. Era. Então, Nossa. assim, o meu álcool foi muito forte. Eu, com 12 anos, eu já comecei, assim, a tomar porre mesmo de cair, né? Então, assim, até 18 anos que eu tive uma discussão, que eu levei uma pessoa lá para casa, que ele pegou, e eu saí de casa, sabe? Mas sempre assim, ele me ameaçando, então foi muito difícil, assim, foi muito cedo o meu contato com álcool, né? E eu cheguei com a drogas ilícitas com 22 anos, mas com álcool. Então, assim, o álcool era muito mais forte para mim do que qualquer outra droga, né? Eu, assim, é daqueles, mesmo carro de praia, mesmo só no álcool, eu passava 4, 5 dias no álcool. Hoje, assim, hoje, a gente levando para um lado gay, homossexual, né, LGBT, QIA+, é muito mais fácil, é muito mais simples, é muito mais tranquilo, porque hoje existem uma identificação maior, as pessoas, elas conversam mais sobre isso, não existe tanto a discriminação, não sei nem se existe ainda E não é nem a discriminação. questão isso, a falar. Existe. Existe. É porque eu não vejo, eu tenho tanto amigo gay, É. eu tenho tanto amigo gay que eu converso com eles de uma Mas não é maneira tão nem isso, tranquila. é porque hoje, como está assim, uma coisa se tornando, que quase toda família tem um, porque antigamente tinha muitos, mas você vê aquelas pessoas que tinham que se casar para esconder, né? Como a gente E fala, vivia né? mal. Vivia dentro do armário, né? É. Eu E hoje em hoje, dia as pessoas saem mais. hoje nós temos também o celular, né? O debate, a internet. Informações. Assim, as pessoas falam, ai, negócio de trans, inventaram o negócio de trans. Não, gente, sempre existiu. Sim. Mas na década de 60 para 70, pessoas trans eram tratadas com eletrochoque, né? Então, assim, a discriminação, ela existe. Para pessoas LGBTs e mulheres, eu acredito também, não sei se vocês concordam, mas sim, está na dicção ativa, na rua, para essas pessoas ainda pior, porque é linkado diretamente, assim, em primeiro lugar, a prostituição, né? O autoestupro, se permitir, né? Vocês podem falar essa palavra, tem que dar o Pode. corte. Pode. Tem que se permitir a se violar, deixar violar o seu corpo, porque para nós, pelo menos para mim, não sei se pro Márcio, mas para mim, quando acabava minha grana, acabava tudo, a primeira coisa que eu pensava era fazer prostituição, sabe? E além de ficar mal pelo uso, ainda ficar tinha mal essa outra parte. porque eu tive que me deitar com pessoas horrendas. Eu tive que fazer coisas na questão do sexo com coisas tenebrosas. Mas isso daí não é só o E- homossexualismo, não. Isso daí tem mulher que vai usar droga que faz isso, tem um cara que faz droga que vai se Deixa eu vender. só dar uma ajuda. É homossexualidade. Homossexualidade, desculpa. E assim, e legal também, assim, tipo assim, eu também trabalho, né, na prefeitura, sou agente de endemias, e a minha equipe é mais mulher. E quando assim eu me junto com outra equipe que são só homem, eles fazem tipo de brincadeira que não deixa assim de me atingir diretamente falando assim de gay, assim, umas brincadeirazinhas, sabe? E às vezes eu falo para minhas amigas assim, não se toca que eu tô aqui, sabe? Mas assim, muitas vezes eu procuro nem assim entrar e assim de debate, sabe? Mas assim, lógico, a gente se sente, às vezes as pessoas dizem que não tem um preconceito, mas eu aprendi uma palavra que realmente o preconceito está na alma. Pessoas tão naturalmente que ela Sim, não é estrutural, é né? estrutural, Estrutural. né? Sabe, é tão estrutural que uma vez, uma CT que eu fui, era religiosa, o pastor, ele disse pra mim que eu trazia uma maldição, né? Que eu usava droga porque eu era gay.
Pra que eu parasse de usar droga, eu tinha que deixar isso aqui. Eu falei, porra, eu vou morrer usando droga, então, né, gente? Vai ser difícil também, porque... Olha, Mas é na verdade, eu sério que mesmo. trazendo esse assunto, a primeira minha interna, tive 2 internações. A primeira foi numa clínica evangélica. E eu, assim, sofri muito. Quando eu cheguei na outra CT, que trabalhava os passos, né? Eu tive a dificuldade de, assim, quando cheguei no terceiro, de acreditar no poder superior, porque eu saí tão traumatizado, lá do Identifico. meu homossexualismo, que a pastora lá dizia que isso não podia, que era do inferno. Eu passava 2, 3 horas de joelho querendo que tirasse essa questão do meu homossexualismo de mim. Então eu saí muito mal com essa questão, sabe, de pessoas falar. E assim, ainda bem que hoje eu vivo numa irmandade, né, que ela me disse que eu tenho que me aceitar, né, que o poder superior, ele não, ele é bondoso, ele é acolhedor, né? E assim, e ele tá ali para me aceitar como eu sou. E assim, por isso que eu aprendi muito assim, quem não se aceita, né, não se recupera. E assim foi muito bom assim, essa questão de ter essa visão, não de Religiosidade. religiosidade, né, e sim de espiritualidade, de ter um poder superior de minha compreensão, acolhedor, bondoso, que está ali sempre para me ajudar. quando eu fui fazer essa pergunta, eu pensei da seguinte forma, porque quando a gente fala sobre o celular, ou essas forças que a gente tem da globalização, das informações chegando com mais clareza, das pessoas se informando mais sobre as coisas, fica mais fácil de você viver qualquer situação. Eu falei se ainda existe a discriminação, porque como eu vivo há muito tempo, eu tenho mais de 7 anos que eu faço acolhimento de famílias e pessoas, eu nunca distingui um ser humano. Para mim é um ser humano e pronto. Quem E dera que ponto. todo mundo pensasse assim. Eu penso que é um ser humano e ponto. O que ele gosta é problema dele, não é meu. Mas é um ser humano que tem problema com drogas. Olha, Aí você vem, você acaba carregando um processo de uso e da questão, como você mesmo disse, de precisar que as pessoas te aceitem ou se aceitar. Eu não sei qual certo o primeiro que vem, né? Mas como é que foi isso, Marcinho, lá eu atrás? assim, na minha caminhada, sabe, Palas, como eu assim, eu vim me assumir, mais ou menos com 20 anos, quando eu encontrei uma pessoa que eu, assim, me apaixonei mesmo, que queria gritar para os 4 cantos do mundo, mas sempre assim, eu não morei na minha casa, eu tinha que fugir do outro bairro, porque eu não conseguia me assumir no meu bairro, com meus amigos de infância, para aquelas pessoas de infância. Então, assim, e até hoje eu tinha medo de chegar nos cantos, eu procurava fazer cadurinho, né? Até o companheiro, quando eu cheguei na Irmandade, que o companheiro falava, eu não tive uma situação com o Pitbull, né? Um amigo da gente aí, e ele pegou, ele veio falar, eu sou homofóbico, sim, eu sou homofóbico. Isso na reunião eu se via com ele no grupo, né? E quando eu fui embora, a Carol falou para ele, eu estava com pouco tempo limpo, que eu tinha ido embora mal com essa colocação dele, dizer, porque surgiu uns grupos que fizeram umas coisas de chocolate, né? Uns instrumentos, e ele veio questionar que rodou aqui, né? E quando eu fui embora, ele pegou, me ligou, porra, Marcinho, eu nem sabia que você era. Ó. E eu peguei e disse, olha, independentemente que você, se você soubesse que eu sou, não interessa. Mas eu venho de um processo de recaída, eu venho bem sofrendo, e como eu já conheço um pouco do programa, eu sei a minha necessidade de estar aqui. Mas poderia ter um recém-chegado na Irmandade e que poderia ir embora, Por causa disso. né, por causa de você. E você, com 10 anos limpo, você ser responsável por essa situação, sabe? E assim, voltando, ainda bem, assim, eu conheci uma pessoa, né, que faleceu, e assim, ela me ajudou muito nessa questão de eu me aceitar. Sempre eu fui gay, mas eu me escondia, eu tinha medo, sabe, das pessoas, assim, até porque eu sofri muito preconceito dentro de casa, né? Então eu carreguei isso por muitos anos. E essa pessoa, que era tipo Tanzi, né, Shakira, Atrás. e ela, sabe, notou que eu tinha vergonha de levá-la na minha casa. Mas através dela, da irmandade, de eu chegar mesmo, dar um abraço no amigo, olhar, sabe, com jeito mesmo de interesse, desse tipo de coisa, de eu realmente poder ser eu, sabe? Mas eu demorei um certo tempo, sabe, uma certa resistência. E hoje em dia, o que eu penso assim para mim é que eu tenho que ser feliz independente do outro, só tenho uma vida. Então, assim, não quero mais saber de paz, se eu pintar o meu cabelo, o que eu fizer para mim, eu tenho que procurar ser feliz, que eu só tenho uma vida.
Faz total sabe? sentido. Então isso assim me fortaleceu muito de eu me aceitar, as pessoas que têm que me aceitar, se não me aceitar, então vá a merda. Foda-se, Tá? né? Foda-se. Sabe? É isso. Então, assim, agradeço muito a finada onde ela esteja, sabe? Ela me ajudou muito nisso. Ela era difícil de conviver, mas eu sou muito grato a ela por ter me fortalecido, de ter feito eu me aceitar. Vamos, Eu acho que, assim, só para você que tá assistindo a gente, você que tá aqui nesse momento assistindo a gente, eu queria que você colocasse a mão na sua cabeça e pensasse que você precisa se aceitar. Você tem que parar de pegar a rede social para se comparar, seja com quem for, que não é você, cara. Ou Até você. porque, Palácio, a vida que é demonstrada na rede social não é a vida de verdade. Não, da mesmo. pessoa, não. Na rede social todo mundo é bonito. Todo mundo bonito, todas as famílias são felizes, tudo é Toda. perfeitinho. É muita praia, muito close, mas quem vê close não vê o corre. Tá entendendo? Então, assim, eu acho importantíssimo você que tá aí do outro lado, que você pare para pensar que a única pessoa que vai deitar e colocar a cabeça no travesseiro é você. E aquela dor que você vai sentir com a tua cabeça no travesseiro, não é teu pai, não é tua mãe, não Ela é vai teu deitar com amigo. você. Não vai estar lá contigo, não. Só você, meu irmão. A dor vai deitar com E a Vai você. dor, deitar né? contigo. E a dor. E a E um dor. poder maior do que você. E a dor. Pra E te tem o ajudar. seguinte, uma das 3 realidades perturbadoras da recuperação. Não podemos mais culpar pessoas, lugares, nem coisas. Não é mais o outro que fez isso comigo, não. É o seguinte, eu me permiti. Nossa, isso é pra mim é recaída, né? Eu me falando de mim, né? permiti. É piada? Ah, a pessoa não sei o que fez. Vem cá, quem foi que escolheu? Quem foi que foi pro relacionamento? Eu tô vendo, Quem a minha, foi que aceitou o convite para ir trabalhar? tô vendo a minha mãe falando de mim na minha recaída. E eu, assim, tô falando nisso, a questão de relacionamento, sabe? Eu até, assim, tô vivendo uma questão de relacionamento, assim, uma obsessão, sabe? E, assim, pra mim é muito difícil, porque eu fico vulnerável a um relacionamento, assim, que eu acho que a minha felicidade tá no outro. E, assim, uma das coisas que eu aprendi, né, assim, até nesses grupos que eu ando, é da questão que até minha mãe, se me prejudica na minha relação, tem que abrir mão. Mas assim, eu não consigo ainda abrir mão desse relacionamento. Mas como me prejudica. Eu tenho consciência. Por isso, assim, de eu, às vezes, identificar meu defeito de caráter, identificar alguma dificuldade na minha vida, né? Também, assim, até eu identificar é uma coisa. Agora, eu abrir mão, né? Resolver, E né? resolver outras coisas diferentes. Eu tenho que me fortalecer em relação a isso. E uma das coisas que eu vejo que não é uma coisa saudável é uma obsessão, e um dos meios que eu encontro é a questão da partilha, sabe? Poder partilhar, poder ficar para fora. Até porque eu aprendi que dor partilhada é dor diminuída. É Total, uma coisa que me ajuda, total. né? E às vezes eu fico procurando como é que eu vou tirar, porque é uma coisa tão forte, que sobe dos pés, assim, que vem uma coisa assim que eu fico louco, sabe? Assim, que eu, cara, isso não é normal. Deixa eu te contar uma coisa, assim, vou contar para vocês aqui uma coisa, que às vezes a gente pensa assim que é uma dor que vem dos pés, como você disse, algo tão forte, mas eu fiz aqui um agente que é um personal style, né? Tem um amigo, Rodrigo Xavier, que fez o dele, ele falou, vou fazer o meu também. Aí criei lá na inteligência artificial o personal style. Aí toda a roupa que eu vou, para onde eu vou, coloco minha foto e tal e tal. Só que antes disso eu tive que fazer uma limpeza no guarda-roupa, que não cabia mais nada. Meu guarda-roupa é aquelas coisinhas lá, quando eu tinha não sei quantos anos, não sei o que eu comprei, que eu não quero dar, aquela não sei o que. Aí eu fui colocando, né? Aí tinha umas que falavam assim, não, isso aí não tem conversa, tem que dar. Eu tenho uma camisa que ela é tipo camuflada, verde. Toda vez que eu coloco ela como é que é o taxista lá da grande família? O Augustinho Augustinho Carrara. Carrara. A galera já fala na hora e tal. E eu amo a camisa. Eu amo. Na hora que eu tirei a foto dela, Eu sei qual é. e na hora que eu tirei a foto dela, a primeira coisa que o GPT falou foi assim, ó. Dá. Essa não tem acordo, chama mais atenção do que você.
Falei, caramba, Nossa, que eu vou deve dar. ser muito cafona Eu essa guardei, bolsa, eu guardei, tá lá guardado. E eu não Gente, tenho coragem de dar. pra IA dizer, deve ser muito cafona, velho. Minha mulher não gosta, ninguém gosta da Não, camisa. pelo amor Mas de eu Deus. amo a camisa, eu guardei. Eu falei, eu não vou dar. Um dia eu vou botar essa camisa, vai estar na moda. Essa moda vai mudar. Eu tenho certeza que o camuflado vai entrar em vigor na parada. Sabe que eu Cara, tenho umas bermudas camufladas? aí. Que eu tinha uma também tomada. demorei a desapegar. Eu tenho, não, eu tinha, que eu demorei a desapegar, mas eu desapeguei. Mas tudo é assim. Não é Não, fácil, e não. quando você. Quando essa obsessão é por objetos materiais, bem, mas quando é por por outro alguém, é corpo, outra né? coisa. Quando é por outra pessoa, né? É mais difícil. Quando, e aí eu entender que a outra pessoa é tão falha quanto eu. E ele me ensinou isso, né? Porque como a gente tinha falado mais antes, a gente se conheceu no ônibus, né? Eu trabalhando, fazendo poesia e tudo. E eu já era nem. Não, não era não, né? Não era não, né? Aí depois eu fui internar na Saber Viver. Não pode falar não, né? Pode sim. Na Saber É nosso Viver. parceiro aqui, tudo. Ah, tá. Na Saber Viver, e lá foi que eu conheci a Irmandade, né? Através das saídas pro grupo, né? Legal. E aí, depois disso, eu chego na Irmandade, eu reencontro o Márcio. Essa primeira reunião que eu fui, o Márcio Eu me tava lembro. lá. Tu Eu lembra, tava né? sentado lá. Pronto. E aí, algum tempo depois, limpo, já eu chamo o Márcio pra ser meu padrinho, mas acho que 2 anos depois, limpo, 2, 3 anos. Só que eu não consegui fazer o apadrinhamento gerar, né? Porque ele, durante muito tempo, o Márcio me procurou, o Márcio me indagou, o Márcio me pressionou, questão dos passes para reunião, e nessa época eu tinha começado a trabalhar na prefeitura, né? E era assim, tipo, E eu vi o distanciamento também. E é porque, assim, como eu encontrava muito ele na comunidade, né? Porque eu também trabalho dentro da agente de endemia, visita assim mesmo a comunidade que ele faz a eu trabalhava questão da da educação social. educação social, né? E sempre eu vi ele, tô bem, mas eu vi ele aqui assim, agitado. Tá bem mesmo, vai pro grupo, você tá muito afastado. A gente precisa, e você vive dentro da comunidade, como ele vive, assim, realmente trabalhando com pessoas, né? Que não deixa de ser usuário, né? Que é locais realmente onde vende substância. Então, assim, tem que ter realmente A blindagem. mais, assim, uma blindagem, né? Tem que estar buscando realmente mais o lado da recuperação. E ele acabou se perdendo nisso, né? Disse, não, mas é porque estou muito ocupado, estou muito isso. E aí, Como chamando a foi esse processo aí? Aproveita que tu tá nisso. Chega até a tua recaída. Como foi? O que é que. eu entrei em. Quais foram o que é que tu acha que aconteceu? Nós estamos falando, a recaída não é só o uso. Em que momento tu percebe que o teu processo de recaída começou a ficar mais forte? Assim, que chegou a haver aquela perda de controle antes mesmo do uso? Eu comecei a ficar limpo no dia 1º de dezembro de 2018, né? Conheci a Irmandade em 2019. E só hoje, depois de estar lá na Viver Limpo, hoje vivendo o apadrinhamento com o Márcio, só hoje eu entendi realmente que eu nunca, nesses 5 anos que eu fiquei limpo, eu nunca estive em recuperação, sabe? Eu só fiquei limpo. Eu acho que desde o começo da minha caminhada pra me ficar limpo, né, estando na Irmandade, eu sempre procrastinei mesmo trabalhar os princípios, executar isso na minha vida, porque eu tava limpo, mas a minha família não vinha em primeiro lugar, era a rua que vinha, os amigos que vinham, eu era muito arrogante, prepotente, né? Como eu tava no auge da minha limpo, eu conquistei os títulos de melhor poeta, viajei o Brasil, então, tipo, eu chegava nos campeonatos e eu via a reação da galera, porque, assim, realmente uma potência, então, eu via que a galera tinha meio que medo nos campeonatos, porque eu cheguei e tal, arrastava tudo, e eu me achava, sabe? O ego, a arrogância tomou conta de mim, né? Tomou conta. Eu achava que eu era o melhor poeta, o melhor educador social, sabe? A minha voz era muito reconhecida em todos os espaços, né? Ter aquele público, aquilo foi inflamando, né? Ele não foi massageando o meu ego, porque eu acho que existem duas maneiras existe o massagear o ego, que é algo bom, que é aquele reconhecimento que vem, né, por um trabalho bem feito, um elogio, e pai, você se sente aliviado, se sente bem, se sente confortável, mas no meu caso começou a inflamar o meu ego, né? Eu me senti muito inflamado com tudo isso. Em 2023,
eu fui cotado para ser presidente da Marcha da Maconha de Fortaleza, estando limpo, sem usar. Porque eu trabalhava na. Ô, amigo, não ri não. O caminho, o É bom caminho. que foi cotado. Glória. Foi cotado. Cotado, eu não fui Foi escolhido, cotado. não. Imagina Não, como é que pera, tava. deixa- Imagina como é que tava os comportamentos e as Não, amizades. mas não era isso. Ó, para o julgamento. É porque eu trabalhava na pauta das mães que tinham filhos neurodivergentes, epiléticos, que precisavam do tétano e do canabidinol com medicinal, né? E eu apoio. Isso tem que ser feito hoje. Essas mãezinhas, essas pessoas com doenças crônicas, né? Agora, o tétano e do canabidinol está sendo usado para tratar o Alzheimer, né? Então, assim, isso deve ser sim legalizado no Brasil. Essas mãezinhas têm que ter acesso. Autismo, né? Tem alguns casos de Epilepsia, essas mãezinhas, essas epilepsia. pessoas precisam ter acesso humanizado e popular a esse tratamento, tá? E eu trabalho. Medicinal, né? É, medicinal. Aí eu trabalhava nessa pauta e por eu ter uma fala, eu ser muito engajado, ter um acúmulo político muito grande sobre a questão da proibicionismo, né? Da descriminalização do uso, também sou a favor para aquelas pessoas que não são adictas, né? Que apanham na roupa que estão com o seu baseado ali e tal, né? Enfim, com regras, né? Com locais, enfim. Mas assim, eu fui cotado por essa caminhada e fui eleito presidente da Marcha da Maconha. Porém, existe uma coisa dentro da Irmandade que é muito viva, que é evitar pessoas, lugares e hábitos, sabe? E Você não evitou. automaticamente ter aceitado ser presidente da Marcha da Maconha me. Puxa, né? Pra mostrar que tava ali. Não, mas Teve que dar um 2, né? eu passei vários meses ainda construindo a marcha de 2023 sem uso, tranquilamente e tal, com a direção ali, mas aquilo foi despertando gatilho em mim. Eu via diariamente a galera usando. Começa a sabe? achar normal. E automaticamente eu comecei, sabe fazer o quê? Achar que Eu a Irmandade era muito proibicionista. Questionamento. Eu comecei a questionar a Irmandade, o programa, que tinham coisas muito severas, que tipo. E aí eu tava no meio de uma galera que não usava outras drogas, né? Ali, né? Naquela construção, porque a construção. Conseguiu, né? Que a não tinha um co- problema. porque conseguiam. E na construção da marcha é isso, é coin, a galera é uma galera mais good vibe, é uma galera que não E tá amigo, com a tem química. muita gente com Que não tem, esquizofrenia né? brava aí por causa de macanagem, E aí, de um baseadinho. dia 6 de maio de 2023, no lançamento do Maio Verde, que antecedia o dia da marcha, lá, Maio Verde. a gente, que tinham vários simpósios, encontros com as mães, com pessoas políticas da política de drogas, do governo, do estado e da prefeitura, a gente chamava essa galera para conversar sobre essas questões. Eu tava assim, numa roda, foi o dia que eu recaí de uso, né? Porque, como eu falei aqui, arrogância, prepotência, toda essa inflamação do ego, papapá, já vem me acompanhando nos primeiros anos, até eu cheguei nesse ano, e aí eu fiz o uso, né? Eles começaram a chavalar o negócio, linda, uma planta maravilhosa, coisa mais linda do mundo, nada de prensado, aquela coisa assim, sabe? Coisa linda. Parecia uma Camarão. nuvem, parecia uma nuvem É, verde voando. jogo solto, é jogo solto, não é pensado. Amigo, parecia uma nuvem verde, tipo, eu peguei aí eu sei, De raposa. não, olha meu alto engano, eu sem usar, eu peguei a planta assim, uma nuvem verde voando, fiz uma foto. Chega, deu bicho, água na assim. boca. Aí tinha uma psicóloga que fazia parte, ela me chamou, amigo, tu quer fumar, né? Eu falei, ai, amigo, eu quero, mas eu tenho medo, porque eu conversava muito com ela sobre essa questão. Ela, meu amigo, você tem que ver o ambiente que você está, que você tá seguro e pá, não sei o quê. É doido. Uma Entrou na conversa minha dessa. mente. Eu me sentia seguro mesmo com a galera, uma galera muito foda, uma galera muito massa, se liga. Mas é uma galera que podia fazer uso. Sabe? Saber disso. Eles não são maravilhosos. Todas as pessoas que eu conheci nessa caminhada, amigo, maravilhosos, pessoas puras, pessoas verdadeiras, amigas mesmo. Mas eles podiam. E aí eu fumei, depois de 3 anos sem fumar. Passei mal pra caralho, assim. Tipo, eu dei 2 puxos, eu fiquei muito mal. Muito. Mas no outro dia eu comecei a pensar, enfim, comecei a fazer um uso recreativo. Aí eu só fumava. Não, aí o alto engano entrou. Mas aí eu fumei segunda vez, não passei mal. Oh, beleza. Aí no dia da Marcha da Maconha, foi um dos maiores eventos já feitos nesse processo, em um show imenso na Praça Verde Dragão do Mar. Eu abri o show fumando um canque. Aí quem tava em casa na live, minha mãe desmaiou.
Porque ninguém sabia até aí que eu tinha voltado a fumar, né? Então, tipo, todo mundo que achava que eu não tava usando, eu abria o show dos convidados no palco, acendendo um baseado de skunk, né? E a minha mãe e minha irmã, tava todo mundo assistindo, velho. Todo mundo esperando a Sim. participação. E elas, principalmente porque eu já passei muitas matérias, TV, né? Verdes Mari, Se Liga VM, a Inhara Meirelles, no dia que foi na minha casa, né? Acompanha essa questão da minha dicção, da minha poesia e tudo e tal. E a minha sobrinha ficou muito chateada, ficou tudo muito mal, porque minha sobrinha falou na TV que eu era o orgulho dela, porque eu tinha saído das drogas e todo aquele processo, sabe? E depois ela veio na TV, porque não deixou de ser na TV, porque ela estava assistindo, né? Eu fumando baseado, sabe? Foi boom. Mas depois eu vim com aquela manipulação, não só minha, mas para minha família, né? Porque a família, ela fica à mercê dessa manipulação como sintoma da doença. Eu consegui convencer que eu era um usuário recreativo, eu abandonei a Irmandade, abandonei o Márcio como padrinho, abandonei as reuniões. Eu olhava e falei assim, não me cabe, eu Quanto consegui... tempo demorou para chegar na outra droga? Pronto. Eu tomei o chá de Já Tô Bom, né? No dia 6 de maio, quando eu voltei a usar. Fiquei usando recreativamente só dentro de casa, chamo kit canábico, só canque, pá. Porém, o descontrole, porque, tipo, eu gastava R$ 1.500 só de maconha por mês. Meu, 1.500. Aí meu filho ficou limpo, me disse que estava gastando 4 pau, 5 pau desses negócios aí. Só dessas. ó, Que hoje em dia é tudo assim gourmetizado o Che- negócio, né? chega no final do ano de 2023, aí chega Carnaval 2024. Do final do Passou ano de, bastante tempo. final, só na maconha, suave, trabalhando assim, mas assim, só trabalhava sobre o efeito, assim. Não existia aquele rolê de fumar um de manhã, um de tarde, uma noite. Era o dia inteiro. E aí é suave, tu disse suave. Aí começou assim. Suave porque suave porque quando eu cheguei porque da maconha eu comecei a usar sintético no final do ano de 2023, MD, bala, raves, porque foi um grupo ali de amigos da maconha, aquele grupo era o grupo da rave e tal, aí se vinculou. Só pra eu ficar claro aqui, do mesmo pessoal que era todo mundo limpeza, paz e amor, era a galera que tava na rave, tomando Porque a bar. galera que fuma um da marcha, a galera ama rave. Fala mais sobre isso, É uma galera, interessante. é uma galera que gosta de Fala rave. mais E aí, sobre na isso minha aí. comunidade, as drogas sintéticas se tornaram muito intensas, né? Tipo, a galera na comunidade, na favela, descobriu a bala, descobriu MD, descobriu LSD. E aí, no carnaval de 2024, eu faço os pré-carnavais, tanto aqui no Curió, o Curió Folia, no 2024 foi eu que fiz com os meninos, vai ter agora até também. E os pré-carnavais lá da comunidade, tudo, né? E aí, O Levi, os meninos, o Charles, enfim. sim. E aí a gente. Eu comecei a usar os sintéticos. E quando chegou no pré-carnaval de 2024, eu me afundei no sintético. Me afundei pesado. Assim, eu quase dei 2 overdoses assim, de usar no pré-carnaval. Tipo, Engraçado porque o foi- sintético não vicia, né? fui bater. O dependente químico tem problema mesmo, porque droga, essas balas, essas coisas não viciam. Não, Na verdade, causa assim, eu não me senti assim, causa não. dependência física, mas psíquica. Psica causa, porque amigo, eu Agora, a tomava física, tanto. você não sofre a retirada. Ó, Não tem. não sofre, é tranquilo. Agora, eu comecei com um tempo a não me sentir feliz se eu não tivesse sobre efeito de ácido de MD. E legal também, assim, né, que vocês falando, né, porque, assim, realmente veio, assim, do fundo de poço, conheceu, passou um processo de internação, conheceu um grupo, né, teve, assim, reconstruiu novamente reinserção. a reinserção, né, a Total, sociedade, o me trabalho, formei, né, tudo. e, assim, viu achando que ali ele ia conseguir De novo. de novo, sentar na Irmandade, né? Se afastou, né? Isso até a gente ter uma percepção que a gente realmente, sempre eu costumo falar, né? Que a recuperação tem que estar em primeiro lugar, porque se eu não estiver em recuperação, eu não mantenho emprego, eu não mantenho família, eu não mantenho relacionamento, eu não consigo funcionar, né? Ser realmente um membro produtivo, construtivo, responsável da sociedade. Sabe o que é que acontece? O Cris parou de usar, mas ele não entrou em recuperação. Não. Ele não se rendeu. Sim. Ele não se rendeu. Porque o primeiro passo, eu Sim, preciso me se render Sim. e eu preciso eliminar as reservas. O primeiro passo é bem claro quando diz para eu ter cuidado com as reservas. E às vezes eu digo, Marcelo, que às vezes as pessoas têm que passar pelo processo de dor, porque quando você chega na Irmandade, você acha
que realmente que tem cura. Então você vai passar para Impressionante como as pessoas né? Que tem, lutam por essa cura. tem que se passar esse processo realmente de dor, que a gente costuma falar, né? Não é pelo amor, é pela dor, de você voltar novamente para onde posto e ver, pô, minha recuperação tem que estar em primeiro lugar. Nossa, O capítulo esse- Recuperação e esse- Recaída fala e- nisso. Isso é. Não, é porque assim, a gente tá até chegando no final aqui desse programa, e eu queria, Marcinho, assim, você que viveu essa história e tá acompanhando até o Cris agora, porque a gente tava falando do uso e tal, daquela história, recaída, não sei o quê. Marcinho à frente hoje, viver limpo. Comunidade Viver Comunidade Limpo. terapêutica. Comunidade terapêutica. Tá há quanto tempo já nessa frente? Como é isso? Explica pra gente, já coloca telefone, coloca tudo aí, Instagram, telefone, faz a propaganda pra gente divulgar também. E diz pra gente como é que tá sendo isso. Eu estou à frente aí já faz 7 meses, né? Legal. E assim, como eu falei no início, né? Uma experiência nova, né? E assim, o Cris é uma das pessoas que eu acolhi, né? Que estava afastado, né? Ligou pedindo ajuda, né? E assim, hoje sim também perceber que essa ajuda que a gente dá é via de mão dupla, sabe? Do mesmo jeito que eu ajudo, eu sou ajudado. Às vezes eu falo muito para os acolhidos que estão lá, que mesmo eu vendo algum comportamento errado do outro, que eu possa tirar uma lição daquele errado que eu não quero para minha vida. Se eu tenho mania de se comparar, então se compare com coisas boas, sabe? Porque realmente o que eu aprendi foi que eu tenho que adquirir experiência com aquelas pessoas que estão mais tempo, sabe? Eu tenho que colar nos vencedores. Então é isso que eu passo, sabe? Esse momento, como eu nessa Irmandade, eu sempre gostei de levar uma mensagem, de ajudar o próximo. Então é uma oportunidade que eu estou tendo de ajudar as pessoas, como você falou. Eu tenho muita empatia pelas mães. Às vezes que eu aprendi que muitas vezes a gente não faz nem pelo acolhido, faz mais pela mãe. Que os acolhidos dão tanto trabalho que dá vontade de você abrir mão. Ou quando não é o contrário. Né? Quando chega aquela mãe ali, por favor, deixa aí mais uma chance. E a gente ali fica ali, sabe? Então, assim, é uma experiência nova na minha vida, como eu falei também antes. Não estava, assim, realmente no meus planos, né? Mas foi colocado. Eu acho, assim, que o poder superior sempre se manifesta no momento certo. Hoje eu acredito muito nisso, sabe? As coisas não são no meu tempo nem na minha hora. E é uma coisa como eu não tinha nem um pingo de desejo, de esperando isso. Então, como chegou, eu acho realmente que foi coisa de poder superior, né? Então, Viver Limpo fica na estrada do Fio, né? 444, Coaçu, Eusébio. 44. 4444. Atrás das tapioqueiras. Atrás das tapioqueiras, né? Telefone para contato 85991 968358. De novo. 85991968358. Ou você pode também estar indo no nosso Instagram, tá? Que é CT_Viver_Limpo, tá? Só botar CT Viver Limpo também vai aparecer. A gente tá lá 24/48 atendendo o ADM, acompanha os stories, acompanha nosso feed também de notícias, marque o sininho para ter todas as notificações quando a gente lançar conteúdo. E a gente tá lá todos os dias movimentando, mostrando a realidade da casa, as atividades, Vou até as seguir aqui tarefas. agora. Não segue ainda. Ah, eu não acredito. Miserável. A recuperação Tá de vendo, oportunidade. Ó, Conversando que se entende, Tá né? Que se vendo? conta. Mas assim, agradecer aqui a presença do Cris, a presença do Márcio. Pedir ao Cris, manda uma mensagem aqui, uma mensagem rápida para quem tá escutando a gente. Cara, eu sou poeta, né? Então, assim, a gente vai lançar a poesia que quando eu cheguei lá na CT, eu cheguei sem fazer poesia, totalmente sem despertares culturais, sem vontade de recitar. E lá eu voltei a fazer isso, sabe? E aí, essa poesia eu escrevi lá e Poesia da recuperação. eu citei até no grupo, não sei se tu ouviu. Ela é tipo assim, ó. Ontem eu fui dormir muito tarde, pensando em tudo. Tudo aquilo que tem aqui dentro de mim.
E falando muito sério, tem muita coisa pra mudar aqui. Tem muita coisa que eu tenho que mudar, tem muita coisa pra mudar e quem sabe ser feliz. Tem muita coisa dentro de mim que me deixa fraco e eu fico vulnerável e isso não pode de maneira nenhuma continuar assim. Tem muita coisa pra mudar aqui. Medos que eu tenho que vencer pra não ser um derrotado e viver como um coitado no escuro da minha desilusão, daquilo que eu não pude ser, daquilo que eu não pude ter. Tem muita coisa pra mudar aqui. As lembranças de uma época que eu não posso consertar, deixar pra trás esse passado que tenta todo dia me esmagar. Tem muita coisa pra mudar aqui. Tenho que resgatar uma autoestima outrora roubada de mim. Eu esqueci como era me sentir bem. Então hoje eu vou me olhar num espelho e dizer: porra, tu é foda pra caralho, hein? Tem muita coisa pra mudar aqui. Preciso descartar toda a mazela acumulada que tá aqui ocupando espaço, me deixando inutilizado, me privando das belezas espirituais que Deus pode fazer florescer dentro de mim, um jardim cheio de lindas flores e frutos, belos campos e um pôr do sol ao longe vibrante. Ei, tem muita coisa pra mudar aqui. Me abrir a oportunidade de conhecer mais do que já foi conhecido por mim, laços de amor para criar, paixões para viver, reparações para fazer, e se eu tiver a chance, sentir o sol na minha pele, o vento no meu rosto, os cheiros, os gostos, o toque. Sim, eu quero sentir tudo aquilo que foi negado a mim. Ontem, eu nem consegui dormir. Pensando em tudo que eu já vi, e tudo se fez muito claro. Tenho que ser mais forte do que me foi cobrado. É que eu já caminhei uma boa caminhada e pela estrada cheia de pedras afiadas, com os pés cortados, eu olhava para trás e via meu sangue pelo chão derramado. Fui maltratado, tive meu coração quebrado, minha alma feita em pedaços e depois fui obrigado a recolher todos os cacos. Me deixei levar por sentimentos frágeis, tão rasos. E ontem, enquanto escrevia essa poesia, eu pensei em tudo que eu tirei dos que me amavam e também pensei em tudo que eu tirei de mim. Não houve compaixão, nem piedade. E depois de virar a noite pensando em tudo que eu já vi nesse caminho tão longo, eu cheguei a uma só conclusão. Só por hoje tem muita coisa pra mudar aqui. Valeu, Cris! Muito bem, Show! muito bem. Muito bem. Márcio, uma mensagem. Eu queria dizer aí vocês assim que estão nos assistindo, né, que vão assistir, né, que realmente busque recuperação, uma vida assim limpo, é uma vida maravilhosa, sabe? Você dá valor a pequenas coisas que a vida tem para oferecer. Um canto do pássaro de manhã, um pôr do sol, uma praia, qual a substância muitas vezes me tirou esse prazer, né? E hoje, assim, eu sou muito grato. Primeiramente também agradecer aqui o Marcelo, né, o Palácio, Valeu. essa oportunidade de estar falando um pouco da minha experiência, né? E eu espero que eu tenha aqui passado para vocês alguma coisa de bom, alguma coisa que possa vir ajudar aí na recuperação de vocês. E tamo junto. É isso aí. Valeu, valeu, Quero valeu! só pedir pra seguir o meu Instagram, Poesia Viva, que se Deus quiser eu tô distante dele por enquanto, mas em breve eu vou estar voltando a movimentar a página, lá tem toda a minha história com arte de rua e poesia marginal, e tem o meu Instagram pessoal também, que pode estar lá seguindo se quiser, que é cris.eu mesmo, tá, gente? Muito bem, muito bem. Muito obrigado a você que está desde o começo com a gente. Muito obrigado a você que assistiu esse programa maravilhoso que em 2026 veio para acabar com Começou todo com chave o de dilema ouro. que existe sobre dependência química, recuperação, essa história de As vocês compulsões, né? compulsões, o que que você quer, assim, vai acabar com tudo, vai acabar com tudo que você pensa de errado, tudo que você pensa que tá bagunçado na tua cabeça, você vai começar a ter a única certeza: eu preciso me aceitar e eu preciso fazer algo para mudar. Não dá mais para continuar do jeito que tá. Acabou. Tamo junto sempre. Marcelão, E você também pode pode despertar. despertar.
Muito Valeu, bom. Dona Todo mundo Helena. aqui, Lucas. Valeu, Cris. Valeu, Marcinho. Tamo junto. Valeu. Fecha lá, fecha lá. Massa. Fecha Acaba. lá. Tchau, gente. Um abraço. Vamos viver limpo.